A palavra do Senhor Deus diz assim, em Efésios 3, versos 7 ao 13: Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por esta noite. Somos felizes por ter a tua palavra conosco. A tua palavra, ela enriquece. A tua palavra aquece o nosso coração. E nós oramos para que nesta noite tenhamos, ó Deus, oportunidade mais uma vez de sermos edificados pela tua bondosa e bendita palavra. Fala comigo, fala com os meus irmãos, através do teu Espírito, é o que oramos no nome de Jesus. Amém. Chegamos aí no capítulo 3 de Efésios. Com a graça de Deus, vamos terminar o capítulo 3 no próximo culto domingo. E como eu já disse aos irmãos, capítulo 1, 2 e 3 do livro de Efésios, ele é estritamente rico, estritamente teológico. Paulo está falando muito sobre a pessoa de Jesus, sobre a graça de Deus. E agora, no capítulo 3, ele vai expor para nós o que é o Evangelho. Note que ele começa no versículo 7 dizendo: deste Evangelho. Esse Evangelho é tudo o que ele falou anteriormente. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É ele falando que Cristo é o cabeça, que Cristo está acima de todas as coisas, que nós temos que olhar para Jesus. Tudo aquilo que nós já ouvimos, capítulo 1, 2 e o início do capítulo 3, é uma expressão magnífica, teológica, da salvação e do Evangelho de Jesus. Mas agora, Paulo ele começa a falar sobre ele mesmo e o envolvimento dele com este Evangelho. Paulo agora sai um pouco da linha teológica simplesmente, e ele começa a dizer agora ele se coloca no texto. Ele vai dizer para mim, para você, que agora ele está arrazoando sobre a sua vida. Ele diz: deste Evangelho me tornei ministro. Ele se colocou no texto. No versículo 8 ele diz: embora eu seja o menor dos santos. Então, mais uma vez, ele está se referindo a ele, aquilo que Deus faz com ele e através dele. Por isso eu queria rever rapidamente com vocês nessa noite, para a gente entender melhor esse texto, a história de Saulo e Paulo. A história de Saulo, ela não é registrada na Bíblia. Ela tem algumas coisas só registradas na Bíblia. Mas Saulo, nós podemos entender pelas coisas que estão citadas na Bíblia, que ele era um grande teólogo fariseu. Ele não era um Zé Mané. Ele era alguém que tinha uma proeminência dentro da cultura e da religião do seu povo. Ele vai dizer em 2 Coríntios que ele era fariseu dos fariseus.
Ele quer dizer com isso que ele era tipo de um modelo maior para aqueles que eram fariseus ali no tempo de Jesus. Fariseus, para explicar melhor, eram dois níveis, duas escolas teológicas na época de Jesus que eram ligadas à religião: os saduceus, mais ligados aos sacerdotes, e os fariseus, mais ligados à lei. Os fariseus tinham algumas interpretações da lei muito rígidas. Por exemplo, quando faziam jejum, cuspiam no chão para não engolir nem a saliva, para mostrar com isso que eles eram realmente pessoas dedicadas ao Senhor. Paulo diz: eu sou desses. Ele era então Saulo, fariseu. A Bíblia também diz que Saulo era discípulo de um grande teólogo chamado Gamaliel. Ele diz: eu sou discípulo de Gamaliel, estudei aos pés de Gamaliel. Era mais ou menos se alguém falasse hoje no mundo católico: eu fui discipulado pelo Papa. Era mais ou menos essa ideia. Gamaliel era uma expressão maior da teologia dos judeus. E é isso quem era Saulo. Saulo também era membro do Sinédrio. Aí você fala assim: ajudou muito, né, pastor? O que é Sinédrio? Sinédrio era o mais alto nível de julgamento entre os judeus. Então eram os juízes dos judeus. Paulo fazia parte do Sinédrio como um dos líderes da linha dos fariseus. Então ele julgava. Você lembra que Paulo está na hora da morte de Estevão? Quando Estevão vai ser o primeiro mártir em Atos capítulo 8, quem está lá, que a veste é jogada aos pés? Saulo. Por quê? Porque Saulo é um daqueles que estavam julgando o nosso irmão à morte. Esse é Saulo. Saulo também era o perseguidor da igreja. Você queria assustar os crentes, dizia: olha o Saulo ali. Os crentes: não. Era o bicho papão dos crentes. Você não assusta as crianças: olha o bicho papão, né? Os crentes iam assustar: olha o Saulo ali. Saía todo mundo correndo. Acabava o culto, todo mundo guardava a harpa, o hinário, o cantor cristão, salmos de hino, e ia embora. Esse era Saulo. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E Jesus não gostava muito do nome dele. E aí Jesus falou: vamos mudar. Você estragou muito esse nome. Agora, a partir de hoje, você vai ser chamado Paulo. Então ele é conhecido como o apóstolo Paulo. Paulo de Tarso, referência à sua cidade. Quem é Paulo? Paulo é convertido a Deus no caminho de Emaús. A história é linda. Ele está indo fazer uma matança em grupo, pegar um monte de crente e jogar na cadeia. Os que puder matar, mata logo. E no meio do caminho ele encontra Jesus Cristo, que diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu que persigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Engraçado que Paulo não estava atrás de Jesus, porque para Saulo Jesus estava morto, enterrado e escondido em algum lugar. Ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Mas naquele momento ele encontra o Senhor. Também, para a gente entender um pouquinho melhor do apóstolo Paulo, vamos ler o currículo dele? Tem o currículo do apóstolo Paulo na Bíblia, você sabia? Vamos ver? 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Olha o currículo do Paulo. Se Paulo fosse competir para ser pastor em alguma igreja e perguntasse: Paulo, dá aí seu currículo para a gente ver se a gente aceita você como pastor aqui. O currículo do apóstolo Paulo seria o seguinte: são eles servos de Cristo? Eu estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado várias vezes,
fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Se você gosta de matemática, é só multiplicar. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Devo orgulhar-me que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. Se devo orgulhar-me, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Que currículo, não? Sabe quem inventou o banho de ar? O apóstolo Paulo. Está aí. Como que eu vou escapar? Pela janela. Amarra o homem e desce. Sabe quem foi várias vezes para uma missão levar a palavra e de repente enfrentava um naufrágio? O apóstolo Paulo. Sabe quem foi muitas vezes entrando na cidade, era preso, chicoteado? O apóstolo Paulo. Esse homem agora vai escrever para os Efésios e ele diz: eu, ministro deste Evangelho. Irmãos, se tem alguém que tem autoridade para dizer que é ministro do Evangelho de Jesus, esse homem chama-se Paulo. Então eu queria convidar você a pensar: que Evangelho é este que o apóstolo Paulo prega? Que Evangelho é este que a Bíblia nos revela? O que nós temos aqui nesse texto de Efésios que é importante para nós nesta noite? Primeira coisa, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu sou ministro do Evangelho, mas não é por causa do currículo. Ele vai dizer: eu sou ministro por causa da graça de Deus que me escolheu. O apóstolo Paulo podia bater no peito e dizer assim: eu sou ministro porque eu mereço ser. Eu sou ministro porque eu tenho gabarito para ser ministro. Eu sou ministro porque eu tenho uma teologia invejável. Eu sou ministro por várias coisas. Mas apesar do seu vasto currículo, Paulo reconhece que ele é ministro por causa da graça de Deus. Ele diz: foi Deus que me chamou, foi Deus que me convocou, é Deus quem me encontrou. O apóstolo Paulo não estava atrás de Jesus, mas Jesus estava atrás do Paulo. Interessante, não é? Porque o Paulo queria acabar com a igreja, e Jesus disse: deixa ele vir que eu vou pegar ele. Marcou um encontro com ele, foi até o meio da cidade, no meio do caminho de Damasco, e segundo alguns, para nos dar maior notoriedade na história, fez o Paulo cair do cavalo. Não vai dizer que o pastor falou que o Paulo caiu do cavalo. Não sei se ele estava a pé, não sei se ele estava em cima do cavalo, se ele estava puxando o cavalo. Eu sei que o cavalo não estava em cima dele, isso eu sei. Mas ele caiu diante de Deus, porque a glória do Senhor encontrou o apóstolo Paulo. E nessa hora, Paulo mudou. E quando ele escreve aqui, irmãos, que ele é ministro por causa da graça, possivelmente, creio eu, que o apóstolo Paulo está se lembrando de Ananias.
que foi orar com ele logo que ele se converteu. Vamos ler Atos capítulo 9? Irmão, se tem um caboclo que é valente na Bíblia, o rapaz chama Ananias. Porque Deus chega para ele em revelação e diz para ele assim: vai orar por Saulo. O bicho papão dos crentes. Aquele que só ouviu o nome, a gente já... E o Senhor disse: vai orar. Atos 9. E o Ananias vai, irmão, orar pelo Saulo. Saulo está numa casa, cego, não consegue enxergar, porque a glória de Jesus foi tão grande na frente dele, que os seus olhos empadeceram. Mas aqui no capítulo 9, no versículo 15 ao 18, há uma magnífica história, que faz Paulo provavelmente se lembrar na hora que ele escreve que ele é chamado da graça. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Deus escolheu o apóstolo Paulo. O texto é claro: este homem é meu instrumento escolhido. Deus foi ao encontro dele. Jesus o chamou numa situação diferente, irmão. Ele não estava no culto, ele não estava na sinagoga, ele não estava jejuando, ele não estava orando, ele estava indo para pegar um monte de gente para pôr na cadeia, ele estava indo para fazer uma coisa que não agradava ao Senhor. Mas ali Jesus o encontrou e mudou a história do apóstolo Paulo. Jesus o chama, Jesus o convence que ele é o Deus. E a partir de então o apóstolo Paulo se transforma no maior missionário de todos os tempos que nós conhecemos. O homem que levou o evangelho à Ásia, a própria região dele ali no Oriente, e chegou à Europa com o evangelho do nosso Senhor Jesus, no tempo que não tinha navio bom, não tinha avião, jatinho, nada. Às vezes dias e dias andando com um único objetivo: pregar a palavra de Deus àqueles que não conhecem. Queridos irmãos, Deus quer também usar a cada um de nós para levar a sua palavra. E Deus não está interessado no seu currículo. Deus só tem um interesse: que você o obedeça, que você ouça o seu chamado. O apóstolo Paulo naquele dia ouviu o chamado do Senhor, ouviu, e a graça do Senhor fez todo o resto. Todo o resto. É tão interessante que Paulo confiava tanto na graça de Deus, que em 2 Coríntios capítulo 12, ele começa a dizer que ele tinha um espinho na carne, e ele orava ao Senhor: tira o espinho da carne, tira o espinho da carne, tira o espinho da carne. Por 3 vezes ele orou, e o Senhor Jesus disse para ele: não tiro, a minha graça te basta, fica com o espinho. E então ele viveu toda a vida com esse mistério que é o espinho na carne. Se você está louco para saber o que é o espinho na carne do Paulo, espera chegar no céu e pergunta para ele, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas era uma coisa que o irritava. E
talvez por isso a ilustração, um espinho na carne. Se você já ficou com ferpo no dedo, você sabe mais ou menos o que é a irritação de um espinho na carne, ali, sem sair, incomodando o tempo todo. Mas o apóstolo Paulo olha para essa figura e diz assim: tudo bem, Jesus, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Queridos irmãos, Deus quer também usar a cada um de nós, e a cada um de nós Ele tem dispensado a sua graça, para que nós possamos fazer a sua obra. Amém? Paulo é o ministro por causa da graça, e é isso que ele compartilha com os efésios nesse momento. Segunda coisa, queridos irmãos, que eu quero que você preste atenção nesse texto, é que Paulo entende que ele é chamado para anunciar o Evangelho. Versículo 8 e 9, ele é muito claro. Ele diz: esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Deus. Deus o chamou com um propósito. Ele ia levar aos gentios a palavra. E aí ele continua o versículo 9: esclarecer a todos a administração desse mistério, que estava oculto, mas agora não está mais oculto, agora está revelado. Paulo conhecia qual era o seu papel dentro do plano de Deus. Há uma frase que eu gosto muito, mas que muitas vezes me angustia o coração, que diz assim: o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. É uma frase belíssima e eu concordo com ela 100%. Agora, qual é o plano de Deus? Às vezes angustia o coração. Mas houve um dia muito especial na vida do Paulo, um dia em que ele compreendeu o chamado dele. E esse dia está registrado em Atos, capítulo 13, no versículo 1, 2 e 3. E talvez aqui Paulo está relembrando esse dia, quando ele fala do seu chamado. Tudo bem que Deus já tinha revelado para ele na conversão, queria usá-lo, mas especificamente o pontapé no ministério foi dado em Atos capítulo 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Irmãos, houve um momento importante na vida do Paulo, um momento onde ele ouve a voz clara de Deus o chamando, onde o Espírito Santo fala na igreja, e a igreja toda entende que Saulo e Barnabé foram convidados por Deus para fazer algo importante para ele. E eles então levantam a mão e dizem: vamos, nós queremos ir. E a igreja abençoa esses irmãos para ir. Eu queria fazer uma pergunta: houve um momento especial na sua vida, na sua história, onde o Senhor falou claramente com você? Houve um momento que o Senhor falou claramente com você, chamando você para a obra de Deus? Você já ouviu essa voz? Você já entendeu a convicção de Deus? Houve. Eu me lembro o dia, irmãos, em que eu fui na frente, na igreja, ouvindo o chamado de Deus, com 18 anos de idade. Uma pregação de Isaías, capítulo 6, que diz: quem há de por nós?
E Isaías responde: eis-me aqui. E naquele dia, naquela mensagem, eu disse: eis-me aqui. Será que o Senhor já chamou você para uma obra? Será que o Senhor já colocou no seu coração você ser usado no ministério de louvor? Será que o Senhor já chamou você para cuidar das crianças? Será que o Senhor já tocou no teu coração ardentemente para você cuidar dos jovens? Será que o Senhor já te deu um ministério dizendo claramente para você evangelizar? O que foi que Deus falou no teu coração? Teve um dia desse? E se teve, irmão, o que você tem feito do seu chamado? Muitos de nós já ouviu uma vez o chamado de Deus, na hora disse: oh, eu vou. E passou uma semana e disse: oh, eu não vou. Mas o chamado não é retirado porque nós dizemos não. O chamado continua. E você pode responder a Deus em 40 dias, ou você pode ficar 40 anos no deserto, mas o chamado de Deus é sobre a sua vida. O que você tem feito com o chamado de Deus? Aquilo que Deus incendiou no teu coração para que você fizesse, o que você tem feito? Muitas vezes nós deixamos o chamado de Deus em última coisa da nossa lista. Não, eu sei, Senhor, que eu tenho um chamado, mas esconde ele, porque primeiro eu tenho que fazer isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso, quinto isso, sexto isso. Quando Paulo ouviu a voz de Deus, ele deixou tudo para seguir a ordem que o Senhor havia dado. E você? O que te prende que você não escuta e não obedece o chamado de Deus? Eu me lembro, irmãos, que na semana que eu fui para o seminário, eu tinha largado o emprego, tinha largado tudo. Falei: não, eu vou para o seminário. E na semana que eu fui para o seminário, toca o telefone na casa do pastor, e alguém me chamando no telefone, dizendo que era de uma desse negócio que arruma emprego para os outros, agência. Queria falar com o senhor Edilson, tem uma proposta de emprego para o senhor Edilson. Eu disse: muito obrigado, mas agora eu já tenho outros planos. O que é que te prende? É finança? O que é? É sonhos humanos, pecaminosos, carnais? Ah, pastor, já viu aquela história do menininho que diz assim: pastor, Senhor, o Senhor me chamou, mas eu não vou agora porque eu sou muito novinho. Aí passa um tempinho, ele está na adolescência e diz: não, agora eu não vou na adolescência porque eu tenho, que andar de skate com a galera. Agora eu não vou na juventude porque agora eu tenho que estudar, vou para a faculdade. Aí o Senhor chama de novo: não, agora não dá porque eu arrumei a namoradinha, então eu tenho que me preparar para casar, né, pastor? O senhor sabe, né, como é que é a coisa e tal, tem que casar. Aí quando casa: não, agora eu estou arrumando um apartamento, estou mobiliando, todas essas coisas, não dá. Aí o Senhor disse: agora vai. Não, agora não dá, Senhor, porque vem o filho. Filho dá um trampo, Senhor, então aguenta um pouco. Quando o filho cresce um pouquinho, o Senhor diz: agora você vai. Diz: não, agora não dá, porque o menino está na escola. Tem que criar o menino, Senhor, vou deixar o menino aí, tem que criar ele. E quando o menino forma na faculdade, o cara vai lá com a bengalinha e diz: ei, vem aqui, Senhor. O Senhor diz: então vem para a glória. O que você tem colocado entre você e o chamado de Deus? Ah, mas eu tenho essa dificuldade. Paulo tinha um monte, gente. Paulo tinha um monte de dificuldade. Se você começasse a ouvir o apóstolo Paulo, você ia começar a chorar. Só esse texto que eu leio aqui, eu falo: coitado do homem. Ele tinha um monte de dificuldade, mas ele tinha um chamado e um Deus poderoso que chamou. Não diga não ao Senhor. Ouça o chamado de Deus para a sua vida, porque se necessário for, Ele te encontra no caminho de Damasco e te faz ficar certo, para você entender que é Ele que está te chamando. Paulo disse: eu vou. E a igreja disse: então vai.
se nós estamos aqui hoje. Muito nós devemos, porque esse homem foi obediente ao chamado de Deus na sua vida. Amém? Terceiro e último, irmãos, nesse texto, Paulo vai dizer: este evangelho é manifestado pela igreja de Jesus. Queridos irmãos, dá uma olhada para o lado, para frente, para trás agora um pouquinho. Dá uma voltinha assim, se pode. Não existe nada mais bonito na face da terra do que a igreja de Jesus. Vou falar de novo, porque só o Fernando acho que entendeu que foi um elogio. Não existe nada mais bonito na face da terra do que a igreja de Jesus. Nós somos a coisa mais preciosa dessa terra. Não tem nada mais. O Velho Testamento refere-se a nós como a menina dos olhos de Deus. Que maravilha! Eu e você. E a gente é encrenqueiro, a gente não presta, se for um monte de coisa errada. Se for falar as coisas aqui, vai a noite toda. Pula essa parte. Mas somos nós que Ele chamou, que Ele está cuidando, que Ele está tratando, que Ele está polindo, que o Espírito Santo está toda hora mexendo, toda hora está trazendo as nossas ranhetas para fora, para ver se a gente se toca, que o Espírito Santo está trabalhando, porque Ele está aperfeiçoando nós, para sermos entregues para Ele naquele dia, sem mácula, nem ruga nenhuma, porém santa, perfeita e sem defeito. É em nós que o Espírito Santo trabalha, é em nós que o Senhor Jesus opera a sua obra, é através de nós, olha gente, é através de nós que a glória de Deus é vista, ou não, na terra. Isso somos nós, é isso que Paulo está dizendo. Paulo encerra esse momento de reflexão lembrando que esse ministério da graça de Deus está centralizado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Está centralizado. O versículo 11 diz que todo o plano de Deus se realizou em Cristo Jesus. Irmão, não ficou faltando nada. Absolutamente. Tem gente querendo achar coisa nova hoje. Gente, não tem coisa nova no Evangelho. Tudo, repita comigo, tudo. Ah, você entendeu? Tudo se realizou em Jesus Cristo. Amém? Tudo. Não falta absolutamente nada. O versículo 12 diz: por Ele, por Jesus, temos acesso a Deus. Não há outro meio, irmão. Jesus disse: eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Foi isso? O artigo é definido. Aula de português, estou bom de português, dei aula ontem e hoje. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a... Ninguém vai ao Pai senão... Tudo se cumpriu nele. Ele é o meio, Ele é o acesso a Deus. É nele que nós devemos nos maravilharmos, nos saciar. É só nele. Por causa deste maravilhoso Evangelho, Paulo pregou, cansou, fez de tudo e por fim, agora velho, está preso por causa do Evangelho. E olha como ele termina esse pedaço do texto, irmão. Ele diz assim: gente, não sofra por mim. Eu estou aqui preso, mas isso não deixa isso desanimar vocês. Não desanimem. É a expressão do apóstolo Paulo. Queridos irmãos, não desanimem.
seja pela prisão do apóstolo Paulo aqui no caso, seja por qualquer outra tribulação, a palavra de Deus para a sua igreja é: não desanime. Porque este evangelho é maravilhoso, e este evangelho maravilhoso, que é completo em Jesus Cristo, é manifestado na igreja dele, que somos nós. Glória a Deus por isso. Quero então concluir nesta noite dizendo o seguinte: este é o evangelho que Paulo pregou. Paulo disse: eu sou ministro. Ele entra na história, ele fala no capítulo 1, 2, ele enaltece Jesus, ele fala da obra, ele diz tudo aquilo. Agora no capítulo 3 ele diz: eu faço parte disso. E não é porque eu sou bom, não, eu sou ruim, eu sou o menor de todos os santos, mas a graça de Deus, a graça, foi ela que me escolheu, ela que me capacita. Irmãos, já pensou na obra que Deus tem para realizar na tua vida e através da tua vida? Não é por causa de você, mas por causa da graça de Jesus. Por causa da graça. Este evangelho é também o evangelho que a igreja prega. Não há outro evangelho, irmão. Não há. Nós estamos no ano 2014, já no segundo tempo, quase na prorrogação. O ano vai se acabar, nós vamos lá, está no dia 31, com a graça de Deus, de ano novo, né? As coisas todas. Em 2015, o evangelho é o mesminho. E é esse evangelho que a igreja tem que pregar, porque é o evangelho que glorifica o nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho que traz vida aos que estão perdidos. É o evangelho que restaura os que estão caídos. É o evangelho que pode levar a pessoa a achar a salvação em Jesus Cristo. Este é o evangelho que deve fazer parte da sua vida. Se esse evangelho não faz parte da sua vida desse jeito, ele precisa fazer. A sua vida tem que ser entranhada ao evangelho, o evangelho à sua vida, para virar uma bagunça santa. Porque enquanto o evangelho não estiver totalmente em você, irmão, e você não estiver totalmente dentro do evangelho, eu sei que você está longe da vontade de Deus. Longe. E o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Este evangelho precisa dominar a tua mente e coração, os teus atos. Esse evangelho tem que fazer isso. E esse evangelho começa com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É um ponto de partida. Por isso que Natal tem que ser uma coisa muito maravilhosa para nós que reconhecemos e sabemos o verdadeiro sentido do Natal. Para nós, o Natal tem que ser celebrado mais do que o mundo celebra. Para o mundo, irmãos, Natal é cachaça, peru, farofa e um monte de outra montoeira de coisa que engorda. Para nós, Natal é o Senhor de todas as coisas, em quem Deus realizou todas as coisas, nasceu. Aleluia. Glória a Deus. Por causa disso, eu queria terminar hoje dizendo: Feliz Natal, Deus. Esse Natal, um Natal que realmente vale a pena celebrar. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos por um momento e a meditar naquilo que foi falado nessa noite. Eu quero orar por você. Quero convidar você a pensar. A mesma graça que Jesus depositou sobre Paulo é
a mesma graça que está depositada sobre cada um de nós. Paulo não foi em encontro de Jesus, mas Jesus encontrou Paulo e derramou sua graça sobre a vida dele. Paulo foi transformado, e hoje essa graça está aqui nessa noite para transformar a sua vida. Se você quer a graça de Deus sobre a sua vida, eu quero orar com você. Eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. O segundo convite é que talvez você ouviu um chamado de Deus para a sua vida, ou talvez você não tenha entendeu hoje. Mas, irmãos, se você entendeu o chamado de Deus para a sua vida, largue tudo e obedeça. Se você entende que o Senhor tem te chamado e você quer reaver esse chamado nessa noite, reavivar esse chamado nessa noite, dizer para o Senhor: Senhor, em 2015 nós vamos pegar para valer, eu, o Senhor e eu, vamos fazer uma dupla maravilhosa. Se é o desejo do teu coração, fique perto do seu lugar. Quero orar com você. E por último, esse evangelho é o evangelho da igreja, é pregado na igreja, e é em nós que o Senhor está trabalhando. Se você sente que o Senhor quer lapidar você, trabalhar você, para manifestar essa glória do Senhor, e você quer nessa noite dizer: Senhor, me ajuda, fique em pé, entrega ao Senhor aquilo que precisa ser tratado. Diga ao Senhor: Deus, olha, tu aqui, me ajuda, transforma o que precisa ser transformado. Se você aceitou um desses desafios, fique em pé e vamos orar, no nome de Jesus. Senhor, obrigado, porque a tua palavra ela é viva, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela sempre faz aquilo que o Senhor deseja que ela faça. Ela nunca volta vazia. Senhor, que a tua palavra nesta noite transforme vidas para a tua honra e glória. Transforme conceitos, transforme situações, transforme mistérios. Ó Deus, que ela nesta noite seja bendita na minha vida e na vida dos meus irmãos. Assim como Ananias orou naquele dia com Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Eu oro, Deus, nesta noite, em nome de Jesus, para que os meus irmãos que estão em pé diante do Senhor sejam cheios do Espírito Santo, e que eles façam, ó Deus, a tua vontade. Que 2015 seja, ó Deus, um ano de novidade, de graça do Senhor na vida deles, para que o teu nome seja bendito em todo o tempo, em nome de Jesus. Irmãos, para você.